gente! Oi, meus queridos alunos e queridas alunas. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a República Oligárquica. Isso mesmo, sobre a República Oligárquica. Aí você pode pensar, nossa, mas esse assunto não acaba? Na realidade, a gente está dando uma leve pincelada sobre o tema, né? Tem muito mais coisa para explorar. No último vídeo, eu terminei falando sobre a Guerra de Canudos, sobre o movimento messiânico de Canudos, né? Quem não assistiu o vídeo, por gentileza, vá lá e assiste, né? República Oligárquica, parte 2. E depois vem assistir este vídeo, República Oligárquica, parte 3, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando sobre mais um movimento messiânico. Que movimento messiânico é esse, professora? Nós vamos falar sobre o contestado ou guerra do contestado. Esse movimento, ele vai se desenvolver lá na divisa entre o Paraná e Santa Catarina, certo? Em que as pessoas viviam em péssimas condições de vida, né, em condições muito difíceis. Ele vai ocorrer nessa guerra do contestado entre 1912 e 1916, um conflito bastante extenso, e vai envolver a figura de um líder, de alguns líderes messiânicos que eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. O que vai acontecer nessa região do contestado? Nessa região, entre Paraná e Santa Catarina, você vai ter companhias atuando, você vai ter a Brazil Railway e a Southern Brazil Lumber and Colonization, de Percival Farquhar, certo? Essas companhias, elas estavam construindo ferrovias nessa região, só que ocorreu um problema. Que problema é esse, professora? Olha, essas companhias contrataram cerca de 8.000 homens que vieram de outras localidades para trabalhar ali nas ferrovias, como é muito comum ocorrer em algumas regiões pelo mundo até hoje. Só que chegou num determinado momento, essas obras foram suspensas e esse pessoal, eles não tinham dinheiro para retornar para suas localidades e lá ficaram, oferecendo seus serviços como jagunços para os coronéis, invadindo terras, ou seja, tentaram se virar lá da forma que podiam se virar. E no ano de 1910 acabaram essas obras dessa ferrovia, certo? E aí ficou esse pessoal ocioso aí, precisando trabalhar, precisando de dinheiro para sustentar, e gerou assim meio que um caos social numa região que já era conhecida por ter uma figura messiânica muito emblemática, que era João Maria de Agostini, um monge, né, de ascendência italiana. Ele se identificava como monge. E ele era conhecido por ser curandeiro, né, por fazer milagres, esse tipo de coisa. Era um homem respeitado nessa região. Só que ele falece. Então você me pergunta, professora, qual que é a relevância desse cara para a história? É porque surge um sucessor, um outro carinha chamado José Maria. Na realidade, ele não chamava José Maria, mas ele adota essa alcunha, ele adota esse nome para continuar com essa tradição, e ele sabia que o João Maria já era muito conhecido, então ele ficou como se fosse o sucessor dele. Esse senhor que reuniu cerca de 20.000 pessoas, né, liderou cerca de 20.000 pessoas e construiu um povoado, a exemplo do que havia feito o Antônio Conselheiro. Só que esse povoado ele foi conhecido como contestado ou como monarquia celeste. Sim, gente, ele também defendia a monarquia, né? Ele era monarquista, assim como o Antônio Conselheiro também era monarquista, beleza? E isso começou a quê, gente? Começou a incomodar os líderes locais, porque o pessoal da monarquia celeste, do contestado, eles não obedeciam às autoridades da república, né? Eles achavam que não tinham essa obrigação de obedecer a essas autoridades.
Isso deu problema? Sim, deu problema, porque começou uma repressão, uma forte repressão a esse povoado. Tanto que eles entram em um conflito armado, né? Tem um conflito armado. O José Maria, ele morre em novembro de 1912, né? E o pessoal até acreditava nesse povoado que ele iria ressuscitar e todos aqueles que lutassem iriam ressuscitar após esse conflito, né? Então eles tinham fé na pregação lá do José Maria. Ocorre que o José Maria morre, essa guerra se estende, né? Outras pessoas assumem nesse papel de liderança dentro do movimento e ela vai acabar, esse conflito vai acabar apenas em agosto de 1916. O exército manda 80% mais ou menos do seu contingente para lá para acabar com essa guerra. Morreram aí cerca de 10 a 15 mil pessoas. Não dá para falar assim com exatidão. Uma curiosidade sobre a Guerra do Contestado é que nessa guerra o avião foi utilizado pela primeira vez como uma arma de combate, beleza? Outra reação, né, essa pobreza extrema que existia no Brasil, foi o movimento do cangaço, né? O cangaço que teve como maior expoente, né, o grupo de Virgulino, também conhecido como Lampião. Você fala de Nordeste naquela época, você está falando o quê? De um contexto de fome, de seca, de graves injustiças sociais. E o Virgulino Ferreira, ele consegue arrebanhar uma série de pessoas que vão viver como foras da lei, né? Tocando terror ali no Nordeste, né? Era o terror dos coronéis. Por cerca de quase 2 décadas, eles estarão ali impondo medo e impondo respeito, né, perante aquelas pessoas. O que a gente pode pontuar é que, em 1938, o bando dele é massacrado. O grupo dele não era o único existente, né, de cangaceiros, eu quero ressaltar isso, mas eu também não vou aprofundar nessa questão. Eu só quero deixar claro que, em 1938, o grupo dele é massacrado e o cangaço entra em declínio no Nordeste. Cabe pontuar aqui que esses problemas sociais, eles não eram exclusividade de uma região ou de outra no Brasil, né? A gente vai ver também outra questão que vai ser bastante emblemática no Brasil, vai ser a revolta da vacina. Mas antes da gente chegar na revolta da vacina, a gente tem que falar que entre 1902 e 1906, o presidente do Brasil era um carinha chamado Rodrigues Alves. E a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro era uma cidade que não era urbanizada, não era uma cidade bonita. E aí, o Pereira Passos, que era o prefeito do Rio, ele vai lá para Paris, vai dar um rolê lá na Europa. E ele fala: olha, a gente precisa urbanizar o Rio de Janeiro, a gente precisa deixar o Rio de Janeiro bonito, né? Que nem Paris. O Rio de Janeiro, ele tem que ter cara de capital. De que jeito eles iam fazer isso? Você tinha muitos cortiços no centro do Rio de Janeiro. E ele resolve simplesmente aplicar a política do bota abaixo. Que política era essa? Derrubar os cortiços, pôr o pessoal para correr. Nisso o pessoal correu para onde, gente? Para os morros, né? Aí começaram a surgir as famosas comunidades. Então, com uma política truculenta, com uma política violenta, essas pessoas foram expulsas desses lugares para que o Rio fosse urbanizado, para que boulevards fossem construídos, para que o Rio se tornasse uma bela cidade, um cartão postal para o Brasil. Além disso, falava-se o quê? Que a questão da urbanização ela não era apenas embelezamento arquitetônico, que era também para sanitarizar a cidade. Em 1904, o médico sanitarista, o Oswaldo Cruz, fala que a vacina contra a varíola ela deveria ser obrigatória. E o presidente Rodrigues Alves achou a ideia boa, né? E tornou a vacina obrigatória. Ocorre que a população, gente, ficou com medo, né? Por que ficou com medo?
Pensa, estão derrubando nossas casas, estão expulsando a gente. Esse negócio aí deve ser o famoso chá da meia-noite. Ou seja, o pessoal começou a desconfiar, começou a achar que aquilo lá era veneno, que aquilo lá ia matar a população pobre. Não foi feita uma campanha de esclarecimento com essas pessoas. Simplesmente falaram, ó, vacina agora é obrigatória e tem que vacinar e acabou. Não foi feita uma campanha de conscientização como é feito hoje em dia, né? Hoje em dia você tem toda uma campanha esclarecendo sobre a importância de vacinar as crianças, por exemplo, certo? E além disso, havia um questionamento que era imoral vacinar as mulheres, né? Porque a vacina ela era aplicada no glúteo, né? E as mulheres ficavam, as mulheres muito pudicas, né? Nossa, tem que, né, baixar a saia aqui para vacinar, que vergonha, meu Deus, né? E falavam também que isso não respeitava a liberdade individual das pessoas. Como assim vai me obrigar a vacinar, vai me violentar dessa maneira? E aí eclode, né, a revolta da vacina, que durou de 10 a 16 de novembro de 1904, certo? Ocorre que, durante essa revolta, gente, 30 pessoas morreram, 400 pessoas foram deportadas para o Acre. Foram deportadas para o Acre porque não quiseram tomar vacina, gente. Outro movimento que vai ocorrer vai ser a revolta da Chibata. Revolta da Chibata, por que revolta da Chibata, gente? Vai ser uma revolta que vai envolver os marinheiros, porque na marinha daquele período era muito comum ocorrer castigos físicos. Em novembro de 1910, o marinheiro negro Marcelino Menezes foi condenado a 250 chibatadas, uma pena absurda que chocou aquelas pessoas que estavam dentro da marinha. Era desumano isso, né? Chibatado de qualquer forma é desumano, castigo físico, né? Mas era assim tão absurda que gerou uma revolta. Ela era 10 vezes a pena máxima adotada nos castigos físicos praticados naquela época. Essa revolta, ela foi comandada pelo marinheiro chamado João Cândido, também conhecido como Almirante Negro. Esse marinheiro, ele liderou cerca de 2.000 homens que pediam o fim dos castigos físicos na marinha. Esses revoltosos, eles assumiram o comando do navio Minas Gerais. Conforme a rebelião cresceu, eles assumiram o comando do navio Bahia e Deodoro, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e falaram para o presidente na época, que era o Hermes da Fonseca, falaram, olha, queremos o fim dos castigos físicos, queremos uma alimentação melhor, porque diz que a alimentação era péssima, e queremos também o aumento de nossos salários. Caso contrário, nós vamos bombardear o Rio de Janeiro. O governo concordou com as exigências. Só que depois que a revolta acabou, eles voltaram atrás na palavra deles, expulsaram os revoltosos e prenderam os líderes do movimento. Ou seja, agiram com uma má-fé absurda, né? E aí, houve uma nova revolta por conta desse descumprimento, né? Dessa quebra de promessa de palavra. Houve uma nova revolta, o governo agiu de forma muito mais violenta, matou um monte de marinheiro, certo? O João Cândido foi enviado lá para a Ilha das Cobras, né? Dizem que até que ele sofreu torturas lá. Em 1912 ele foi julgado e absolvido, e a memória dele é celebrada até hoje, né, como o Almirante Negro que acabou com as chibatadas na Marinha Brasileira, né? Então ele teve um papel muito importante, ele acabou com os castigos físicos dentro da Marinha.